Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Faz um tempão que eu não faço para vocês listinhas, né? Eu sei que vocês adoram listas. Então é o seguinte, hoje preparei uma novinha, tá? Tô falando para vocês nesse vídeo dos 10 lugares mais inusitados, secretos, desconhecidos do Brasil, que pouca gente nem imagina que pode ir e que vale muito uma viagem para logo que a gente estiver liberado, né, pessoal? E conseguir voltar a viajar para esse nosso Brasilzão, né, gente? Inacreditável de lindo. Então, bora comigo saber quais são? Então vamos lá. Depois de eu ter viajado pelo mundo todo, eu não canso de dizer para vocês que o nosso Brasil é realmente uma nação incrível, seja pela diversidade das nossas belezas naturais, quanto pelo nosso próprio povo, tá? E acreditem, gente, muita gente só se dá conta disso quando viaja para fora do Brasil, que é quando a gente consegue fazer aquelas comparações inevitáveis, né? Deixa eu contar um caos rapidinho para vocês, antes de começar. Depois de termos perdido para o Uruguai por 2-1 na primeira Copa do Mundo que foi feita aqui no Brasil, lá em 1950, o Nelson Rodrigues, o escritor, né, que na época também era jornalista esportivo, ele usou uma expressão que incomodou muito e que ecoa até hoje no inconsciente de muita gente. O que o cara falou? O brasileiro tem complexo de vira-latas. E ele justificou dizendo o quê? Que depois desse resultado, a nossa seleção continuou perdendo todos os jogos, tá? Como se tivesse medo de se impor frente aos adversários, tá? Especialmente a Argentina, tá aí a rixa, né? Completou afirmando que o brasileiro tem baixa autoestima, que sempre amarela nas finais das competições, que tá sempre depreciando a cultura, a economia, a inteligência e a moral nacionais, que considera tudo que vem de fora melhor quando compara com o que a gente tem aqui no Brasil. E completou dizendo que ele tinha duas exceções nessa frase. Uma era a beleza feminina brasileira e a outra a riqueza da nossa natureza. E aí, o que vocês acharam dessa afirmação? Conta aqui embaixo pra mim, tô curioso pra saber se muita gente realmente pensa isso, se alguém tem complexo de vira-lata por aí, hein? E como aqui, né, a gente só fala sobre coisa boa e bonita, eu contei isso pra vocês do Nelson Rodrigues só pra usar como um gancho, tá? Pra falar pra vocês que durante a minha carreira toda eu já perdi a conta da quantidade de gringos que eu recebi aqui no Brasil e os caras realmente ficam de boca aberta com a riqueza da nossa natureza. Por isso que eu sigo aqui incansável na minha missão de mostrar cada vez mais cantinhos e cantinhos desse nosso país que eu considero realmente super abençoado. Vou mostrar 10 pra vocês, mas a gente tem centenas de lugares, tá? Esses foram os 10 que eu escolhi. Caso alguém aí ache que faltou algum, que tem outro que eu não mencionei, comenta aqui comigo. Quem sabe não dá, pela quantidade de comentários, para eu preparar para vocês um segundo vídeo sobre esse assunto de acordo com as escolhas que vocês fizerem. Então, bora ver meus top 10 lugares super escondidos, desconhecidos, inusitados realmente, que a maioria dos brasileiros ainda não conhece. Dessa vez eu vou rodar o mapa do Brasil de cima para baixo, tá? Meu primeiro lugar inusitado, sabe onde fica? Monte Roraima. Tá bem ao norte, na fronteira da Venezuela com a Guiana, super inexplorado, tá? Tem uma altitude, para vocês terem uma ideia, de 2.875 metros, o que faz dele o 8º ponto mais alto do Brasil. É uma imponente montanha em formato de uma mesa, tá? Um tepuí, como eles falam por lá, ou seja, um platô planalto, que é também considerado, pessoal, uma das formações geológicas mais antigas da Terra, antes mesmo de existir vida no planeta. E essa primeira dica é pros fortes, porque é bem roots para chegar lá, tá? Para começar, chove quase todos os dias do ano no monte e com isso as águas acabam criando cachoeiras que são sensacionais e aposto que vocês também não sabem que essas cachoeiras também estão entre as maiores do mundo. Por isso é que esse lugar é realmente misterioso e fascinante e é hoje um dos mais cobiçados por trilheiros do mundo inteiro. E apesar de ter inspirado no escritor Conan Doyle, que escreveu um livro chamado O Mundo Perdido, foi só depois de ter sido revelado no filme Up, Altas Aventuras, que ele realmente ficou conhecido no mundo inteiro. E para chegar lá, a porta de entrada é a cidade de Santa Helena de Huairén, que fica na Venezuela, tá? Essa é a forma mais fácil, tá? Aí a gente tem que sair de Boa Vista, atravessar a fronteira Brasil-Venezuela. E escutem isso, a gente leva 3 dias só para alcançar o topo e outros 2 dias só para voltar, tá? E todos os trekkings são organizados em expedições de no mínimo 6 dias. E aí a gente vai acampando pelo caminho, dormindo em barraca mesmo, tá? E claro que é obrigatório ter um guia local ali especializado nesse tipo de expedição. Tô colocando aqui para vocês um link para quem se interessar e saber um pouco mais sobre esse assunto, com o contato das agências tanto do Brasil quanto da Venezuela que fazem esse passeio. Esse link também tem hospedagem, alimentação e o day by day
dessa jornada incrível, isso nessa Lumena autorizar, tá bom? Número 2, Pacás Palafitas, que fica em Guajará-Mirim, Rondônia. Esse lugar, gente, fica na fronteira Brasil-Bolívia, outra fronteira, aliás, ó, Bolívia também incrível, tá? Com todas aquelas nuances culturais bem diferentes das nossas, né? Que a gente consegue entrar um pouco em contato ali quando já chega na fronteira. E o Pacás Palafita é um hotel rondoniense que foi construído suspenso no meio da selva, em frente ao encontro dos rios Mamoré e o Pacás Novos, tá? Segundo a revista Veja, é o primeiro de uma nova geração de hotéis de selva. E outra informação legal, quem for noveleiro principalmente deve estar lembrando delas de algum lugar. Isso porque a Globo, em 2008, gravou por lá vários capítulos de uma novela chamada Paraíso Tropical. Ó, e nessa mesma viagem dá pra gente aproveitar a região toda, tá? Fazendo passeios de barco pelo Rio Mamoré e pela estrada de ferro Madeira Mamoré, que são outros 2 programas imperdíveis para quem tiver ido para Rondônia. E para chegar em Guajará-Mirim e depois no Pacás, tem 2 formas. Ou via Porto Velho, né, em Rondônia mesmo, daí são 330 quilômetros até lá, ou indo pelo Acre. De Rio Branco até lá são 445 quilômetros e tanto um caminho quanto o outro são por estradas asfaltadas, tá? Tô deixando aqui para vocês também na descrição um link do Pacás para quem quiser fazer esse mergulho de natureza ficando num jungle lodge brasileiro. Que tal? Número 3, Presidente Figueiredo no Amazonas. Presidente Figueiredo, que é uma cidadezinha só com 28 mil habitantes, tem mais de 100 cachoeiras. Sim, existem cachoeiras no meio da floresta, minha gente. E não para por aí, tá? Tem ainda, ó, paredes rochosas, cavernas com galerias internas de até 450 metros, tá? E é ali que vivem os lindíssimos super laranjas galos da selva, o símbolo da cidadezinha, né? E esse lugar é realmente uma joia escondida na selva. Gente, em Presidente Figueiredo, a gente, além das cachoeiras, faz caminhadas na selva, canoagem, rafting, arvorismo. E para quem gosta, ali, ó, são os melhores rapéus do Brasil. E é um dos poucos lugares que dá pra gente entrar na selva amazônica de carro, saindo de Manaus, que fica só a 133 quilômetros de lá. Sem longas viagens de barco, né? Que a Amazônia é muito relacionada à viagem de barco. Apesar que, ó, quem nunca fez uma viagem de barco pela Amazônia, eu recomendo, tem que fazer uma vez na vida, porque elas são realmente sensacionais, tá? Como chegar, hein? Como eu falei, 133 quilômetros desde Manaus, estrada pavimentada, facinho, tá? Agora, falar uma coisa pra mim, você encararia essa aventura? Conta aqui, ó, pro Tio Lipe nos comentários, se você já fez alguma viagem tão inusitada quanto essa na sua vida, se você já se enfiou algum dia numa selva. Número 4, eu vou falar da Praia do Pesqueiro, em Soure, Ilha do Marajó. Deixa eu voltar a falar então, né, gente, sobre esse destino que eu já falei aqui no canal para vocês num vídeo que eu fiz e que muita gente gostou muito, ficou impressionado com o que a gente tem para fazer lá, tem muito comentário bacana, inclusive. E ó, eu percebi até que muita gente tá programando ir para a Ilha do Marajó depois da pandemia por conta desse vídeo que eu fiz. Muito obrigado, pessoal. E quem ainda não viu, vejam, tá? Que Soure, mais especificamente a Praia do Pesqueiro, não poderia ficar fora dessa minha lista, porque também é um dos lugares mais inusitados do Brasil. E a Praia do Pesqueiro é de longe a mais bonita da cidade, tá? Fica ali no nosso maior arquipélago fluviomarinho, aquele banhado, né, por rio e mar do mundo, tá? Nossa linda Ilha do Marajó. Essa praia tem 4 quilômetros de areia branquinha e, como eu mostrei no vídeo lá, até passeios em búfalos, né? Imagina você num lugar assim, um dos mais remotos do Brasil, onde o rio encontra o mar, para você conseguir desfrutar aquela mistura assim das águas doces com água salgada, tá? Ó, e quando a maré baixa, a praia fica cheinha de piscininhas naturais de águas cristalinas. É uma paisagem surreal, realmente, tá? Como chegar? Nós temos que ir até Belém, no terminal fluvial pegar uma lancha rápida que vai levar 2 horas para chegar em Soure. No vídeo Marajó, também coloco links para as empresas que fazem a travessia, mostro hotéis, passeios, um montão de coisa, tá? Então tô colocando aqui também na descrição o link para esse vídeo para quem quiser depois ver como é que é Ilha do Marajó. Minha quinta opção, agora no Ceará, Quixadá. 170 quilômetros rumo ao semiárido do Nordeste separam Fortaleza da cidade de Quixadá, que é outro refúgio pouco explorado. E é uma cidade ideal para quem gosta de atividade radical. Trilha, rapel, escalada. Ali as formações rochosas são a principal característica da paisagem. Do alto da Pedra da Galinha Choca, a gente vê a cidade inteira.
inteira, por exemplo, tá? E reza a lenda que Quixadá é marcada por muitos mistérios. Relatos de abduções de habitantes. E segundo ufólogos e historiadores, uma luz estranha que saía das rochas era usada como fonte de energia de seres extraterrestres. E tem por lá vários relatos de pessoas que afirmam ter tido contato com ETs através dessas formações rochosas. Então atenção, Zugates e ET Bilu, se cuidem, hein? Não é no Mato Grosso do Sul, é no Ceará. E além de tudo isso que já falei, esse lugar de chão rachado, de árvores secas, tem ainda o açude do cedro, que é do período imperial brasileiro, Pedra da Faladeira, que é o símbolo da cidade, a Serra do Estevão, a Fazenda Não Me Deixes e muito mais outras coisas pra gente fazer numa cidade riquíssima em histórias e belezas naturais, que é simplesmente um charme do sertão cearense e pedindo para ser descoberta por turistas, pessoal. Indo ao Ceará, considere muito essa escapada para ver os ETs. Tô brincando, para ver Quixadá. Para chegar lá, como eu disse, são 170 quilômetros de Fortaleza, a estrada boa, facinho. Número 6, Bom Jesus dos Pobres na Bahia. Vamos começar a descer então no mapa, e parar na Bahia. Mais precisamente no pequeno vilarejo que fica do outro lado da Baía de Todos os Santos, a 120 quilômetros de Salvador, que é outro destino super escondido e ainda mega inexplorado, tá? Você vai encontrar um lugar com lindas praias, tipo, por exemplo, a Praia da Bica e a de Monte Cristo com mirante e aquela vista assim deslumbrante para a Baía de Todos os Santos que a gente só tem de lá, tá? Manguezais, uma capelinha, sabe assim, vilarejo bem rústico, gente simples. Esse é aquele tipo de lugar para quem gosta de destinos paradisíacos que ainda não tem infraestrutura, que ainda são selvagens, tá? E se você é aquela pessoa que sonhou um dia pegar a sua família, alugar uma casa no vilarejo remoto e fingir que vocês são uma família de pescadores, esse vai ser o seu cantinho, escuta o que eu tô falando. E para chegar lá, como é que a gente faz? Como eu disse, 120 quilômetros de Salvador até lá, 1h30 de carro, não tem mistério. Falando em mistério, meu 7º lugar é a Lagoa Misteriosa, em Jardim, no Mato Grosso do Sul. Gente, no Mato Grosso do Sul, a 75 quilômetros de Bonito, que tá a 300 quilômetros de Campo Grande, fica essa cidadezinha chamada Jardim. E é lá que fica outros desses lugares pouco conhecidos pelos brasileiros. Como eu falei, Lagoa Misteriosa. E leva esse nome por quê? Porque até hoje os caras não conseguiram encontrar o fundo da lagoa. Ninguém sabe que profundidade ela tem. Mergulhadores profissionais já conseguiram descer, olha isso, 220 metros de profundidade e não conseguiram chegar no fundo do poço. O que tudo indica que deve ter muito mais coisa para ser descoberta lá embaixo, Lembrando que a gente está falando de uma lagoa no interior do país. Até então, as lagoas mais profundas do Brasil sempre marcaram 40, 60 metros de profundidade, tipo a Lagoa Palmas, em Linhares, lá no Espírito Santo, ou a Lagoa Dom Elvésio, em Minas Gerais. Então é o seguinte, amantes do cilindro, o recado tá dado, porque essa lagoa realmente impressiona pela incrível transparência e pelos diferentes tons de azul. Sim, gente, a lagoa é azul. Dizem que tanta nitidez com tanta profundidade é por conta da presença de rochas calcárias que sedimentaram as impurezas da água, tornando a água da região extremamente cristalina. E essa lagoa, gente, de tão funda que é considerada, na verdade, uma caverna inundada. Uma caverna de gênese freática, que é uma cavidade formada pelo fluxo de água do lençol subterrâneo, tá? E como disse, por enquanto, ninguém conseguiu encontrar o fundo dessa lagoa, que realmente é, por isso, bastante misteriosa, tá? Eles, inclusive, chamam essa lagoa de Abismo Azul. Para chegar lá, a gente tem que pegar a BR-267, daí no quilômetro 215, a gente tem acesso ao Recanto Ecológico Rio da Prata, que também, anota aí, vale uma visita, e aí a gente chega em Jardim. Daí tem várias agências de viagem na cidadezinha que vendem o passeio até essa lagoa. Muito legal esse passeio. Número 8, Carrancas, em Minas Gerais. 270 quilômetros ao sul de BH, 100 quilômetros de Tiradentes, fica essa cidadezinha de Carrancas, tá? Bem menos conhecida que outros destinos turísticos do estado, tipo as cidades históricas ou até Capitólio, mais ali pro sul. Agora, vem comigo. Pensa numa cidadezinha de interior, centrinho, igrejinha matriz, linda, tranquila, sossegada, um paraíso natural, gente, uma esmeralda rara ali incrustada no sul do estado de Minas. Por enquanto, invisível para o turismo de massa. Olha que legal. E Carrancas é tudo isso, e por ficar na bacia do Alto Rio Grande, tem muita cachoeira, mas muita cachoeira mesmo. São tantas que elas são divididas em grupos por complexos. Por exemplo, complexo da Fumaça, da Ponte, da Toca, da Zilda, que é onde tem inclusive uma que chama Racha da Zilda, que é uma deliciosa cachoeira com escorregador. Tem a Cachoeira dos Índios, que é ótima. Tem um paredão, tá? Que a gente escala para ver a vista lá da região toda. Normalmente, as pessoas que já foram lá e contaram
pra mim, pensavam que, bom, vou passar um final de semana e tal. Ficaram desesperados e acabaram voltando várias vezes pra ficar, tipo, 7, 10 dias de tanta coisa pra fazer nesse lugar. Claro que em lugar pequeno tem hospedagem baratinha, comida mineira de primeira. Sabe aquela sensação de tirar o plug da tomada? Eu garanto pra vocês, ó, que apesar do quase anonimato desse lugar, vale muito a pena, realmente não fica devendo nada pra nenhum outro destino turístico do sul de Minas Gerais, minha opinião. Agora, eu sei que muita gente gosta de cachoeira, pelo que eu vejo nos vídeos aqui. Então, ó, conta pra mim quais cachoeiras vocês preferem. Qual estado vocês acham as mais legais? Nas Chapadas? No Norte? No Nordeste? No Sul? Tô curioso pra saber. Nona opção, Rio de Janeiro, Trindade. Meu nono lugar, gente, fica escondido no Sudeste, entre Rio e São Paulo, nos arredores da barulhenta Paraty. Tô falando de Trindade, que na verdade é considerada um bairro de Paraty, tá? Ali, ó, já viveram índios, foi invadida por piratas, invadida por portugueses, invadida por hippies na década de 70 e também na década de 1970 tentaram invadir de novo. Uma empresa multinacional apareceu reclamando direito de posse da área e queria construir ali um condomínio de luxo. O que aconteceu? A população se reuniu, conseguiram o apoio de artistas, de intelectuais. Resultado, graças a Deus, venceram na justiça, conseguiram manter a posse das suas terras. E hoje vivem ali caiçaras, moradores tradicionais da região, alguns estrangeiros, né, que se encantaram com tanta beleza e vieram viver na natureza, querem viver, sabe, de forma simples e tranquila. Aliás, ó, falando da invasão, lembrei agora, tem até um filme, se eu não me engano, chama Vento Contra, de 1981, que retrata a história da especulação imobiliária nessa região toda, tá? Isso depois que construíram a rodovia Rio-Santos, a nossa BR-101. Como eu falei, né, simples e tranquila, só que é o seguinte, já foi descoberta pelos surfistas, principalmente nos finais de semana. Então, minha dica, vai durante a semana, que vai dar para explorar bem todas as praias. Tem a Cepilho, por exemplo, que é a mais famosa, Ranchos, Meio, Caixadaço, com uma piscina natural, que inclusive é a mais deserta, e duas cachoeiras bem legais, a do Codó e a Pedra do Engole. Tudo isso que eu tô falando é visita obrigatória. Duas dicas de pousadinha ali, tá? Que eu gosto. Hotel Guarni Cruzeiro do Sul, que é bem legal, e uma pousadinha chamada Refúgio do Pirata. Assim você já dorme direto em Trindade para não ter que dormir em Paraty. Para chegar para Trindade, gente, é facinho. São 270 quilômetros ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Fica exatamente no meio do caminho, mesma distância, tá? Gente, para fechar com chave de ouro, então, meus top 10 inusitados, tá? Deixa eu apresentar para vocês Urubici, no sul do Brasil. Na verdade, uma joinha pequenininha no interior de Santa Catarina. Fica ali, ó, na Serra do Rio do Rastro. E essa cidadezinha, como quase todas as outras do sul do Brasil, o que aconteceu com elas? Elas receberam imigração, né, na década de 20 principalmente, de alemães, de italianos e nesse caso até de letões, da Letônia, tá? Vieram 25 mil pro Brasil, acredita em mim. Todo mundo, né, atraído pelos vastos campos do sul para trabalharem em quê? Agricultura e pecuária. E Urubici, por conta da geografia, acabou virando um centro de turismo ecológico e de aventura. A cidadezinha tem aos redores, assim, quilômetros de trilhas por vales e montanhas. Uma cachoeira que a gente até pode atravessar fazendo tirolesa, tá? Tem cascatas tipo o Véu da Noiva e tem a Pedra Afiada no Morro da Igreja. Daí, né, interior, lugarzinho frio, combina com comida de fogão, a lenha, certo? Todos os restaurantes que a gente come por ali, comida é feita a lenha. E quem quiser tentar ver neve, vai então entre junho e agosto, no inverno, que é quando Urubici vira uma pérolazinha prateada. É muito lindo esse lugar. E ali eu sugiro, ó, uma hospedagem, Il Refúgio. O nome já avisa, né? Realmente é um refúgio maravilhoso, que inclusive eles têm um restaurante slow food, daqueles que a gente, ó, perde a noção da hora, sabe? Comendo lá. E para chegar, são 172 quilômetros de Floripa, rumo ao centro do estado, né? E apesar das serras, assim, em menos de 3 horinhas a gente chega lá de carro. Pessoal, essa foi a minha última dica desses nossos 10 destinos, 10 refúgios escondidos inusitados no Brasil. Na minha opinião, é claro, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Quanta coisa diferente, hein? Fala sério. Espero que eu tenha conseguido surpreender vocês. Então, ó, conta aqui embaixo pra mim. Como eu disse antes, me deem sugestões de outros lugares inusitados que vocês acham que dá pra gente fazer uma brincadeira e eu gerar um segundo vídeo pra vocês com mais 10. Que tal? Até porque, né, lugares sossegados, sem aglomeração, sem risco, é tudo que a gente tá precisando agora quando a gente conseguir voltar a viajar de acordo com a nossa posição na fila da vacina, né? Vou deixar aqui no final também 3 outros vídeos que servem meio que como continuação deste, tá? Para quem estiver começando a se planejar. O primeiro eu falo sobre como encontrar passagens aéreas baratas na internet, outro de como reservar hotéis, quais são os melhores sites, plataformas, tá? E um que é o oposto desse, para vocês poderem comparar. Eu dou os top 10
destinos melhor custo-benefício para a gente viajar pelo Brasil em 2021. Aí a maioria grandes cidades, né? Então, pessoal, é isso. Quem tiver por aí ainda, tenha conseguido se surpreender, me conta então, tá? Indica para os amigos, deixa seu joinha para mim, me acompanha lá no Instagram, Lip Travel Show, e quando der para escutar alguma coisa em áudio, eu tenho o Lip Travel Cast, que é o meu canal de podcast, que está nas principais plataformas de áudio. Pessoal, vamos então ficar de olho na vacinação, porque tudo indica que a gente vai começar a ser liberado aos poucos para poder voltar a viajar. Quem já tiver tomado, por exemplo, a segunda dose e passado os 15 dias do efeito, teoricamente já está liberado. Mas lembrando que os cuidados vão ser os mesmos, porque nem todo mundo está vacinado ainda, né? Então é o seguinte, ó, mesmo que você estiver vacinado, tem que viajar com máscara, lavar as mãos ou usar álcool gel, evitar aglomerações que, como vocês perceberam, não vão acontecer em nenhum desses 10 lugares que eu estou indicando aqui, por isso, um dos principais motivos do vídeo é esse, tá? Então, gente, obrigado, viu, pelo seu tempo, por terem ficado aqui até o final. Semana que vem volto com mais coisas legais para vocês. Tchau, fui!